Olá pessoal, aqui é o Ivan e vocês já pensaram no que vai acontecer no Brasil em 2023 se não houver terceira via na eleição de 2022? Ou se a terceira via não conseguir ir para o segundo turno, perder para o Bolsonaro? Pois é, muita gente se esquece que o jogo não termina na eleição, que depois da eleição tem a formação de um novo governo, a formação de uma oposição, o jogo político ele continua. E aí eu estabeleci aqui 3 cenários que vão dizer como as coisas vão ser em 2023, dependendo do desempenho da terceira via. E o primeiro cenário é um cenário em que a terceira via não se viabiliza, não tem terceira via. Não vem candidatura do Danilo Gentili, do Sérgio Moro, não vem essas candidaturas e o que vai acontecer é que o Bolsonaro e o Lula vão sozinhos para o segundo turno, vão ficar totalmente polarizados na eleição. Lula vai vencer o Bolsonaro no segundo turno. E aí, no início de 2023, a oposição que teremos ao governo Lula vai ser uma oposição tresloucada e incapaz de realizar qualquer coisa, de desempenhar um verdadeiro papel de oposição, que vai ser a oposição bolsonarista, que vai estar focada em falar de fraude na urna, vai estar focada em contar mentiras a respeito da eleição, a inventar um monte de sandice, mas não vai fazer nada que seja de verdade para barrar os avanços autoritários do Lula, ou seja lá o que o Molusco tente fazer no seu início de governo. Não teremos uma oposição forte ao governo Lula se uma terceira via não for viabilizada. E aí vamos pensar num cenário em que uma terceira via se viabiliza, mas além de se viabilizar, ela consegue tirar o Bolsonaro do segundo turno e vai com o Lula. O que vai acontecer, sem dúvida alguma, é que o Lula perde. Uma terceira via focada no antipetismo e no antibolsonarismo é a única chance possível de derrota do Lula na eleição de 2022, beleza? Aí o que vai acontecer é que vai haver a formação de um governo que não vai estar vinculado aos pactos que estão sendo firmados atualmente, aos pactos do PT com o Centrão, os pactos do Bolsonaro com o Centrão, com alas diferentes do Centrão. Os pactos entre a esquerda, eles serão rompidos, não haverá presidência, não haverá possibilidade de usar o orçamento público para corroborar esses pactos. O que vai acontecer é que vai ser, sim, possível fazer um governo muito melhor que esse governo do Bolsonaro, melhor que o governo Dilma, melhor que os últimos governos que nós tivemos no Brasil, simplesmente pela possibilidade de romper com esse tipo de aliança. E eu particularmente acredito que para ter sucesso, um governo de terceira via vai ter que sim fazer alianças com todo mundo no espectro político, mas podem ser alianças focadas em aspectos técnicos, focadas em eficiência, não alianças focadas no esquema para salvar o filho do problema da rachadinha, não é? Então, o melhor cenário possível é esse cenário em que a terceira via vai para o segundo turno, ganha e rompe com todos os pactos perversos que estão sendo firmados pelo Bolsonaro e pelo PT. E agora vamos ao terceiro cenário, que eu acredito ser o mais provável. É um cenário em que uma terceira via se viabiliza de maneira tardia, vai para a eleição, pega 10, 15% dos votos, mas não consegue tirar o Bolsonaro do segundo turno. Do jeito que as coisas estão andando, no ritmo que estão andando, esse é o cenário mais provável que eu vejo. E nesse momento, eu quero dizer que, sendo esse o cenário mais provável, é extremamente necessário que essa terceira via não seja algo utilitarista. Não vamos apostar nossas fichas num Tucano fracassado, num Ciro Gomes, em nenhuma dessas besteiras. Tem que ser um candidato com agenda liberal, reformista, antipetista e antibolsonarista, porque é a agenda desse candidato que vai construir a oposição de verdade, a oposição que vamos precisar contra o governo Lula, tá certo? É isso que nós precisamos. Se a terceira via não se viabilizar a tempo
para tirar o Bolsonaro do segundo turno, o que precisaremos é de uma terceira via, com uma agenda clara, reformista, liberal, antiestatizante, antipetista e antipopulista. Porque é através dessa candidatura majoritária se colocando no debate público, é através dela que vamos construir uma oposição ao governo corrupto e fracassado que vai vir, seja ele do Lula, muito provavelmente, ou do Bolsonaro, que é o mais difícil, mas ainda é uma possibilidade que existe na mesa. Então, por isso que eu quero explicar para vocês, pessoal. Não adianta apostar as fichas num candidato mais ou menos que parece ser legal, o Eduardo Leite, um tucano, alguma porcaria dessas. Nada disso funciona. Nós não vamos eleger bancada de liberais reformistas apoiando tucano de PSDB. Não dá para eleger uma bancada de oposição ao PT apoiando Ciro Gomes e colocando um bando de esquerdista metido a moderninho no parlamento junto com ele. Não funciona, não vai dar certo, é gastar tempo, é jogar o tempo fora. Se for para apoiar Ciro Gomes na eleição, eu vou viajar, eu faço outra coisa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. O desafio dos 1000 inscritos ainda continua de pé, então comentem nesse vídeo, gerem engajamento, mandem esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares. Vamos explicar para todo mundo o que vai acontecer na eleição de 2022, beleza? Um abraço e até a próxima.